Quando uma sequência de cirurgias realizadas por um jovem médico passam a dar errado, algumas pessoas começam a suspeitar que pode não ser coincidência. Mas o que acontece quando o médico prejudica os seus pacientes? O que ninguém imagina é que esse cirurgião está prestes a se tornar o Doutor da Morte. Um pesadelo vivo, dos quais os únicos pacientes que conseguirão esquecê-lo não estão mais entre nós. Resultados cirúrgicos absurdos. Houve uma luta no meio da operação, arrancaram o bisturi dele e resultados fatais. Nesse episódio especial, conheça a história do Dr. Christopher Dust, o Doutor da Morte. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito e nós estamos hoje na série Na Mira de Casos Criminais e pela primeira vez eu vou trazer um caso muito especial sobre o assassino serial killer Dr. Christopher Dust, o Doutor da Morte. Nesse episódio eu trago uma vasta pesquisa, informações impressionantes e você vai entender como tudo aconteceu. Desde já eu quero avisar que essa história é uma corrida contra o tempo e você vai ficar chocado com a quantidade de absurdos e erros que você vai ouvir durante toda a minha narrativa. E eu também vou trazer explicações sobre como funcionam as políticas dos hospitais, aonde tudo aconteceu e como Christopher Dust conseguiu ir tão longe em tão pouco tempo. Lembrando que ao final do episódio eu vou trazer um parecer jurídico e eu vou trazer uma reflexão psicanalítica sobre todos os envolvidos. Então se prepara porque tem muito conteúdo hoje. Eu espero que você esteja confortável a bordo dessa narrativa. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva agora, já dá o seu like. O YouTube entende que você gostou desse conteúdo e vai passar para mais pessoas esse vídeo. Aproveite o episódio e você pode conversar comigo no final lá pelos comentários. Christopher Dust nasceu em 1971 em Montana. Mas a família dele se estabeleceu em um subúrbio rico a leste de Memphis. Ele teve uma educação muito confortável e a renda mensal da família era na média de $30 mil. Ele era o mais velho de 4 filhos. O Christopher estudou numa escola particular na infância e o pai dele era missionário e fisioterapeuta. E a mãe, Susan, ensinava na escola. Não há nada normal na criação do Christopher. Os pais dele foram pais amorosos, a família foi uma família bem estruturada, não há nada excepcional ou irregular pelos registros, por tudo que eu procurei, aonde eu cacei em muitos lugares, todos os comentários que eu ouvi acerca da família do Christopher foram positivos. Ele teve um começo promissor na medicina. Olha só, ele se graduou na Universidade de Memphis em 1995. Aí depois ele se matriculou na Universidade de Medicina do Tennessee, no Colégio de Memphis, em um programa ambicioso para obter um MD e um PhD. E de acordo com os registros, ele se saiu tão bem na faculdade de medicina que foi autorizado a ingressar na prestigiosa Alpha Omega Medical Honor Society. Enquanto ele fazia residência cirúrgica, ele se uniu a 2 cientistas russos. Eles foram recrutados pela universidade para potencializar e explorar o potencial comercial das células tronco para revitalizar costas enfermas. Então eles patentearam a tecnologia para obter e cultivar células troncos de disco. E em 2008 eles lançaram uma empresa, a DiscGenics, para desenvolver e vender esses produtos. E 2 supervisores da Universidade do Christopher estavam entre os primeiros investidores. Ele passou 5 anos estudando neurocirurgia e 1 ano estudando cirurgia geral. E durante esse tempo ele levantou laboratórios muito bem sucedidos que arrecadaram milhões de dólares em doações. Um dos primeiros investidores da DiscGenics, Randy Page, disse que ele ficou impressionado com a maneira que o Christopher apresentou o projeto, a forma como o Christopher apresentou a si mesmo e as suas próprias habilidades. Só que com o passar do tempo ele começou a desconfiar do Christopher, por conta de algumas posturas cotidianas. Olha o que vocês vão ver agora é um prelúdio do que está por vir. Quando eles se encontravam de manhã, o Christopher preparava vodka com suco de laranja para começar o dia. E uma vez ele parou na casa do Christopher para pegar alguns papéis
E ele foi até a escrivania e quando ele abriu a gaveta, ele viu um espelho com uma substância de drogas enrolada em notas de $50. Posteriormente, os cientistas acabaram descobrindo que o Christopher estava tentando ludibriá-los também. Só para vocês terem uma noção, eu vou contar, não vou entrar em detalhes aqui porque perde muito tempo nessa parte. Christopher estava tentando dar o golpe nesses russos, ele chegou a patentear escondido a tecnologia das células troncos para posteriormente alegar que ele havia sido o principal pesquisador. Bom, os cientistas descobriram e ele foi forçado a sair da Discogenicals. E ele foi processado por causa das ações e de quantias em dinheiro que desapareceram. Meghan Kane, uma ex-namorada de um dos amigos do Christopher, revelou sob juramento que entre 2006 e 2007, durante a residência do Christopher, ela o viu comer um mata-borrão de LSD, tomar analgésicos prescritos. Ela relatou que ele tinha uma montanha de cocaína na cômoda do seu escritório. E ela se lembrou que teve uma festa onde estava todo mundo completamente influenciado por todo tipo de droga, por álcool. E eles passaram a noite inteira se drogando e bebendo, com pílulas e tudo que tiver direito. E aí, quando estava amanhecendo, enquanto os colegas estavam todo mundo desmaiando pelos corredores, o Christopher foi no quarto, vestiu o jaleco e saiu para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Em 2011, ele ingressou no Instituto Minimale. E olha essa, um dos médicos supervisores do Christopher alegou que o único defeito que havia enxergado no rapaz é que ele assumia muitas tarefas para uma só pessoa. Esse foi o único ponto fraco que ele viu no Christopher. Só que ele ficou pouco tempo nesse hospital porque as negociações não avançaram. Um dos pontos que o Christopher estava exigindo era um seguro milionário contra erros médicos. Vai vendo. Em novembro de 2011, ele recebeu privilégios do Regional Baylor Medical Center. Grave esse nome porque esse Baylor vai ser importante por toda a história. Aí o Christopher, expert em marketing, montou um site e começou a trazer pacientes. O marketing dele foi muito violento, ele se apresentava como o melhor dos melhores, fazendo até anúncios na televisão. O acordo dele com a Baylor foi de um adiantamento de $600 mil, mais direito a bônus e despesas. A Baylor puxou os antecedentes dele e eles haviam recebido uma carta de recomendação do médico do outro hospital falando que o Chris era excelente em suas habilidades cirúrgicas e ainda teve um comentário que eu vou ler aqui para vocês. Chris é extremamente brilhante e possivelmente a pessoa mais trabalhadora que já conheci. Então ele entrou na Baylor com tudo. Só que aí o Chris atraiu a desconfiança de um médico da Baylor, o Dr. Randall Kirby. Porque o Chris se gabava de ser o melhor cirurgião do estado, ele literalmente dizia que sabia de tudo e que todos os outros médicos do Texas estavam errados e era um show de aparições. O Dr. Randall Kirby, ele contatou a Universidade do Tennessee e a universidade disse que não poderia comentar sobre a passagem do Christopher quando era estudante. Eles citaram confidencialidade e privacidade como argumento. Então, o Dr. Randall Kirby, ele foi atrás do médico que escreveu aquela carta maravilhosa de recomendação que eu li para vocês, que veio do Dr. Frederick Boop, chefe de cirurgia do hospital aonde o Christopher fez a residência. E o médico admitiu por telefone que o Christopher havia sido denunciado por uma mulher anônima, dizendo que ele estava drogado quando ia fazer a ronda, quando ia visitar os pacientes. E a universidade exigiu que ele fizesse um teste de drogas, e aí ele desapareceu por vários dias, não fez o teste. Quando ele retornou novamente, ele foi enviado para um programa de médicos deficientes e foi supervisionado de perto pelo restante do seu tratamento cirúrgico. Só que o Dr. Randall Kirby só fez essa ligação no ano seguinte, só que ele não tinha visto ainda nada suspeito sobre o Christopher até setembro de 2011. Olha só. Em setembro de 2011, na primeira cirurgia do Christopher no Hospital Baylor, ele deveria estar cuidando de uma paciente de pós-operatório. Só que em vez disso, ele foi para Las Vegas,
não deixou ninguém cuidando da paciente e nem sequer avisou a equipe que estava indo e que a paciente ia ficar sem um médico responsável. Aí, enquanto ele estava lá fazendo não sei o que em Las Vegas, o hospital foi avisado, eles descobriram, na verdade, né, que o Christopher tinha sumido, que a paciente estava por conta. Então, quando o Christopher retornou, os administradores dispensaram ele. Só que ele ainda tinha privilégios para operar. É uma questão de burocracia muito complicada envolvendo esses hospitais muito grandes. Em 30 de dezembro de 2011, ele foi operar um outro homem na Baylor, um homem chamado Lee Pasmore. O Lee anteriormente havia feito uma cirurgia nas costas, que teve muito êxito. Porém, posteriormente, as dores retornaram. E o especialista do Lee não tinha um médico onde ele especificamente reencaminhava novos pacientes. Então o especialista do Lee comentou com ele que havia almoçado com um médico incrível, que parecia saber do que estava falando e que tinha um ar poderoso sobre ele. E então o encaminhou para o Dr. Christopher. A cirurgia do Lee era de uma fusão espinhal, um procedimento que usa implantes de metal e enxertos ósseos para estabilizar as vértebras adjacentes. E o cirurgião vascular Mark Hoyler ajudou na operação. E em um depoimento posterior, olha o que ele relatou que havia acontecido dentro da sala. Ele começou a se alarmar quando ele viu que o Christopher estava cortando um ligamento ao redor da medula espinhal, que sequer costuma ser tocada nesses tipos de procedimentos. Aí o Lee começou a sangrar profusamente, tanto que o campo operacional ficou submerso em um lago vermelho de sangue. Naquela altura, o Christopher perdeu o hardware na coluna do paciente, do Lee. E para piorar, ele removeu um parafuso do hardware. Significaria que esse hardware não poderia mais ser movido. O médico testemunhou que já havia feito 5.000 procedimentos como esse e nunca havia visto tal coisa em toda a sua carreira. Chegou no ponto em que o Dr. Hoyler agarrou os instrumentos do Christopher para impedi-lo de operar. Ele puxou o bisturi e bloqueou a incisão para o Christopher não ficar mais nem perto do Lee para salvar a vida dele. Quando a operação acabou, o Dr. Mark Hoyler disse que jurou que nunca mais ia trabalhar com o Christopher. Ele ficou aterrorizado com o que ele tinha visto. Aí o Christopher teve a coragem de dizer, posteriormente, que o Lee se saiu muito bem, que foi um paciente maravilhoso, que a cirurgia foi maravilhosa. Ele saiu alardeando para 4 cantos que a cirurgia foi perfeita, enquanto isso tudo era uma novidade para o paciente, porque olha o que vocês vão escutar agora. O Lee, ele ficou com dores crônicas pior das que ele tinha e hoje ele tem problemas seríssimos para andar por causa da operação do Christopher. Só que as vítimas só estavam começando. E a próxima questão era o Barry Murgaloff. O Barry, ele dirigia uma empresa de serviços de piscina. E ele estava muito desgastado porque ele estava trabalhando muitos anos nesse negócio de importação do pai dele, ajudando a descarregar caminhões. Então ele teve muita dor nas costas, fez uma cirurgia, essa dor parou, mas depois de um tempo a dor voltou. Ele retornou para o seu especialista e o especialista não recomendou uma nova cirurgia, pelo contrário, ele sugeriu exercícios e perda de peso, mas não outros procedimentos. Só que o Barry, não satisfeito, foi em um outro especialista e esse médico deu o cartão do Christopher. Só que o Barry foi procurar na internet, ele foi procurar ler tudo o que tinha sobre o Christopher. E as críticas que tinha sobre ele eram excelentes, as pessoas o adoravam. Então ele marcou um encontro com o Dr. Dust e ficou mais impressionado ainda com a postura dele, com aquela áurea que ele tinha. Um fato que contribuiu muito eram os seus hipnóticos olhos azuis e a sua fala mansa. O Barry relatou que ele ficou olhando pro Christopher e ele pensava, meu, esse homem é fenomenal, eu o adorei. Principalmente porque o Christopher enfatizava, eu posso consertar você. E essas palavras têm um grande impacto emocional mesmo. A cirurgia foi marcada para o dia 11 de janeiro de 2012. E como era necessário ter um cirurgião vascular, o Dr. Randall Kirby atendeu o chamado. Então essa vai ser a primeira experiência que o Dr. Randall tem com o Christopher
numa sala de cirurgia. Esse procedimento é uma das tarefas mais fáceis que um cirurgião pode fazer. O próprio Dr. Randall declarou isso. Só que rapidamente a cirurgia começou a ter problemas. Em vez de usar um bisturi, ele tentou usar um instrumento que poderia danificar a coluna vertebral do Barry. E aí o Dr. Randall começou a discutir com o Christopher no meio da operação e ele se ofereceu para assumir, mas o Christopher insistiu que sabia o que estava fazendo. O Dr. Randall ficou tão chateado, mas tão incomodado com aquilo, que ele simplesmente saiu da sala e deixou o Barry com o assassino. Felizmente, o Barry não seria a primeira vítima fatal do Christopher, porque a primeira vítima ainda estava por vir. Mas as consequências foram letais para Barry. O dano da cirurgia foi tão gritante que afetou a capacidade de andar. Gradualmente, o Barry tende a perder as funções do lado esquerdo do corpo. Além disso, o procedimento deixou fragmentos ósseos no canal espinhal do Barry. Um cirurgião posterior tentou reparar todos os danos que estavam ao seu alcance, mas hoje o Barry anda com uma bengala e a sua piora é um estado que não pode ser evitado. Eu vou ler para vocês a seguinte declaração médica que foi dada a respeito do estado do Barry. Olha só. À medida que o tecido cicatricial se acumula, sua dor tende a piorar e sua amplitude de movimento diminui. Um dia, provavelmente ele estará em uma cadeira de rodas. O Barry declarou que ele faz o melhor para se manter ativo, para não perder os movimentos. Mas tem alguns dias que ele não consegue se mover, porque a dor é contínua. Infelizmente, essa não era nem uma das piores cirurgias que o Christopher ia fazer, porque uma das mais marcantes iria acontecer a seguir. Imediatamente após a cirurgia do Barry, o Christopher atendeu um paciente que era o seu melhor amigo da época de faculdade. Eles eram amigos muito íntimos. O Jerry Summers. Eles jogaram futebol juntos na faculdade e o Jerry, inclusive, ajudou o Christopher na logística do laboratório de pesquisa que ele chegou a montar durante a residência em cirurgia. E quando o Christopher aceitou o trabalho em Dallas, ele chamou o Jerry para dividir o apartamento com ele, enquanto ele se estabelecia e montava o seu próprio consultório. Eles moravam num arranha-céu de luxo no centro, e nesse mesmo tempo o Christopher estava comprando uma casa. O Jerry pediu para o Christopher operá-lo porque ele tinha uma dor crônica devido a uma lesão do futebol americano que só piorou depois de um acidente de carro. Então foi marcada uma cirurgia de fusão cervical. Mas na cirurgia só aconteceu absurdos. O Jerry perdeu mais de 2 litros de sangue, horrorizando toda a equipe. E depois da cirurgia, quando Jerry acordou, ele teve que se deparar com a sua terrível realidade. Ele não conseguia se mover do pescoço para baixo. O Christopher danificou a artéria vertebral do Jerry. Por isso houve aquele sangramento incontrolável. E para estancar esse sangramento, o Christopher foi jogando anticoagulante dentro do Jerry, mas ele jogou tanto que ele apertou a coluna dele. Inclusive o Jerry permaneceu na UTI por muitos dias. Ele caiu em uma depressão terrível. Em um momento ele começou a gritar: me mata, eu quero morrer, eu quero morrer. A situação era tão grave que olha só, gente, embora ele não pudesse mais se mover do pescoço para baixo, ele ainda ia continuar sentindo todas as dores crônicas que ele já tinha anteriormente. E agora, as que foram agravadas pela péssima cirurgia do Christopher. A situação dele ficou terrível, ele precisou de cuidados 24 horas e basicamente ele vivia em uma cadeira de rodas motorizadas. E aconteceu o seguinte: enquanto eu estava pesquisando fotos para trazer para vocês, eu acabei descobrindo que o Jerry faleceu na quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, aos 50 anos, em Memphis. Eu fiquei tão chocado que eu fui atrás para ver se eu tinha mais informações a respeito da vida dele, para saber como ele lidou com tudo o que aconteceu. E eu trouxe alguns comentários de amigos e familiares sobre a morte dele. Eu vou ler aqui para vocês. Essa declaração é de uma amiga do Jerry. Embora eu só conhecesse o Jerry há pouco tempo, pareciam anos. Nos tornamos melhores amigos e ele amava a Deus
como frequentemente ouvíamos o evangelho nas primeiras horas da madrugada. Ele me disse que o seu favorito era You Know My Name, assim como o meu. Ele gostava de falar sobre o Senhor, seus amigos e lugares por onde passou. Nunca vou me esquecer dele ou do tempo que compartilhamos. Você pode descansar totalmente agora, Jerry, nas mãos do Senhor. Eu também trouxe para vocês uma declaração da mãe do Jerry. A declaração dela foi muito grande, então eu cortei o principal trecho aqui para trazer para vocês. Ela escreveu o seguinte: Meu filho número 1, um verdadeiro testemunho de Deus. Graças a Deus, ele finalmente chegou em casa. Marianne Noah, mãe. E uma outra amiga do Jerry escreveu o seguinte: Sua personalidade era maior do que a vida. Sorriso contagiante é a melhor descrição que já li sobre Jerry. Ele conhecia Jesus e mal posso esperar para vê-lo no céu um dia. Eu analisei todas as declarações e todas elas relataram que o Jerry estava numa fase excelente, mesmo lidando com a terrível condição que o atingiu. Já quero aproveitar e dizer que eu deixo os meus sentimentos para a família, porque eu sei que não só ele, mas ele foi uma das piores vítimas. E também as outras vítimas, a gente sabe que, infelizmente, às vezes as coisas acontecem e nós não temos como reverter certas situações. E que a família possa ser confortada por Deus e que todos os envolvidos também possam receber todo o auxílio que estiver ao alcance e disponível para que as feridas sejam saradas através de um bálsamo que venha promover cura e alívio. Bom, e as coisas vão continuar só piorando daqui para frente, pessoal. Pega o cobertor porque você vai precisar. Depois de 3 semanas afastado pela direção do hospital, o Christopher foi autorizado a operar novamente. Só que ele foi instruído a seguir procedimentos relativamente menores. E a primeira paciente após o seu retorno foi a professora de ensino fundamental, Kelly Martin, que acabou tendo os nervos compridos quando ela caiu da escada ao tentar buscar algumas decorações de Natal no sótão. Como esse procedimento era um procedimento muito, mas muito simples, diferente das outras cirurgias, a Baylor não colocou nenhum supervisor para fiscalizar a operação do Christopher. Durante a cirurgia, a pressão arterial da professora Kelly caiu inexplicavelmente. Quando ela retomou a consciência depois da cirurgia, as enfermeiras que cuidavam dela testemunharam que ela começou a dar tapas e arranhar a sua perna. Pelo que parece, a perna estava muito manchada e machucada. E ela ficou tão agitada que a equipe teve que sedá-la. E depois disso, ela nunca mais despertou. Uma autópsia realizada mais tarde descobriu que o Christopher havia cortado um grande vaso na medula espinhal da Kelly. Então ela literalmente sangrou até a morte. E o pior, a família não tinha ideia que alguma coisa estava acontecendo e a família ficou sem saber o que de fato havia acontecido. Aí o Hospital Baylor ordenou que o Christopher fizesse um teste de drogas e a primeira triagem voltou com água diluída da torneira e a segunda, feita alguns dias depois, saiu limpa. Então os administradores do hospital eles fizeram uma revisão abrangente em tudo que o Christopher havia feito no hospital até então. E nisso o Christopher teve a noção que os dias dele no hospital estavam acabados e ele usou uma manobra muito espertinha com o hospital. Olha só, ele renunciou em 20 de abril de 2012. Então o advogado propôs uma carta ao hospital da Baylor e eles assinaram prontamente. E eu vou ler para vocês o que constava nessa carta. Todas as áreas de preocupação com relação ao Christopher Dust foram fechadas. A partir dessa data, não houve resumo ou restrições administrativas ou suspensão da associação da equipe médica de Dust ou privilégios clínicos durante o tempo que ele praticou no Baylor Regional Medical Center em Plano. Então essa carta deixou a ficha do Christopher totalmente limpa em relação à sua passagem sangrenta no hospital. E o que acontece? A única pessoa que nesse momento teria poder para fazer alguma coisa é o Conselho Médico do Texas.
Só que o conselho, ele é limitado na capacidade de investigar erros médicos. Eles só podem abrir uma investigação se receberem uma declaração por escrito semelhante à de um departamento de polícia. Nesse caso, que proíbe policiais de investigarem atividades criminosas que eles próprios testemunharam. Então, o conselho, ele não tem autoridade para inspecionar um médico ou iniciar uma investigação por conta própria. Então, assim, se uma reclamação tivesse sido feita no Conselho de Medicina do Texas, ela iria para uma pilha de 6.000 a 8.000 reclamações que o Conselho recebe anualmente. Além dos milhares de pedidos de licenciamento que 156 funcionários da agência devem analisar. Então, o processo de resolução das reclamações é muito lento e muito meticuloso. Isso é previsto em um estatuto para garantir a máxima proteção jurídica aos médicos. Então, funciona assim. Eu resumi e vou explicar para vocês como é esse processo. Olha só. Primeiro, a equipe do Conselho Médico tem que analisar a reclamação e ela tem que decidir em 45 dias se vai tomar providências ou não. Se o Conselho decidir agir com base em uma reclamação apenas, e apenas uma em cada 4 reclamações chegam tão longe, então significa assim, não basta apenas, vamos supor, se eu sou médico, não é apenas fazer uma reclamação contra mim, porque senão seria fácil. Qualquer pessoa envia uma reclamação de um médico específico. Então, eu entendo um pouco essa questão meticulosa. Então, tem que ter várias reclamações. Dessas várias reclamações, passam-se esses 45 dias de análise. E se, como uma em cada 4 vai tão longe, no caso, na segunda fase, os investigadores, eles começam a intimar registros médicos dos hospitais, e aí o conselho vai enviar um par de médicos voluntários da mesma especialidade para analisar o caso. Se esse par de médicos discordar, vai ser necessário encontrar um terceiro médico para promover um desempate. Então, depois que um caso foi montado, os investigadores vão fazer uma reclamação oficial ao próprio conselho, e aí um grupo de 12 médicos e 7 leigos indicados pelo governador farão uma análise oficial. E ainda há um detalhe. Se eles disciplinarem o médico, eles precisam ter consciência que o ônus da prova recairá sobre eles. Então significa que um caso mal elaborado pode significar meses ou anos de litígios muito caros, processos milionários e desgastante luta judicial. Por conta disso, os membros do conselho sempre tendem a agir de uma maneira conservadora. Então eles vão se movendo razoavelmente lentos até terem certeza que as suas ações serão eficazes. Então o Conselho Médico do Texas, ele leva em média 9 meses para resolver as reclamações. Algumas podem até se arrastar por anos. E muitas vezes, até que esses casos sejam resolvidos, até mesmo os médicos acusados das práticas mais hediondas podem continuar a exercer a medicina. Pelo seguinte fato, de que mesmo o conselho está realizando uma investigação, esse processo é confidencial até que termine. Então, basicamente, ninguém, nem mesmo os hospitais, são informados do que pode estar acontecendo com o médico em particular. Porém, há um outro meio que protege os hospitais de contratar médicos com históricos manchados, históricos negativos. E eu vou explicar para vocês como que funciona essa parte também. Olha só, os neurocirurgiões, eles valem milhões em receitas para os hospitais. Neurocirurgia, literalmente, é muito lucrativo. O Christopher obteve uma série de privilégios operacionais em vários hospitais por onde ele passou durante todo o período em que atuou. E à medida que os hospitais iam percebendo a sua inépcia, eles se pouparam de gerar um incômodo para se proteger da exposição judicial. Então, ao invés de demiti-lo, eles deixavam com que ele pedisse demissão. E ele saía do hospital com a sua reputação intacta. E mesmo assim, deixando o Christopher sair com a reputação intacta, a Baylor deveria ter reportado a um banco administrativo nacional, que é gerenciado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então é uma câmara de compreensão que ela funciona para informar e alertar empregadores sobre seus potenciais médicos e funcionários problemáticos. Então, ou seja, Baylor poderia ter alertado esse banco de saúde, essa denúncia ficaria no banco, então outro hospital
quando ele fosse contratar o Christopher, ele iria verificar se havia algum antecedente no banco de saúde. Se houver alguma coisa, eles poderiam recusar ao invés de contratá-lo. Se não havia nenhuma reclamação no banco de dados, os hospitais não tinham como imaginar que o Christopher era um infame sanguinário. Então o banco de dados, ele tem essa vantagem que ele impede que os médicos mudem de estado em estado ou passem de hospital para hospital, encobrindo um passado problemático. Só que isso apenas acontece se os hospitais reportarem as infrações, as circunstâncias absurdas que acontecem nos hospitais ao Departamento de Banco de Dados de Saúde. Os hospitais, eles são obrigados a verificar pelo menos 2 vezes por ano todos os seus profissionais nesse banco de dados. Só que a maior parte dos hospitais, eles hesitam em enviar relatórios, temendo que isso possa prejudicar as perspectivas de emprego dos médicos e até mesmo retaliação judicial. Uma pesquisa revelou que até o ano de 2009, 64% dos hospitais nunca havia relatado um médico no banco de dados. E uma análise recente descobriu que não houve muita mudança nesse sentido. Os hospitais continuam se recusando a entrar em contato com o banco de dados. O Hospital Baylor nunca foi penalizado e jamais deram maiores explicações. Quando eles foram entrevistados, eles deixaram a seguinte nota: nossa principal preocupação, como sempre, é com os pacientes. Por respeito aos pacientes e familiares envolvidos e pela natureza privilegiada de uma série de detalhes, devemos continuar a limitar nossos comentários. Não há mais nada importante para nós do que servir nossa comunidade por meio de serviços de saúde confiáveis e de alta qualidade. A próxima parada do Christopher foi o Dallas Medical Center. Esse hospital fica fora do extremo norte de Dallas, localizado na cidade de Farmers Branch. E ali ele continuou sua carnificina. E aí o hospital de Dallas, ele foi atrás dos antecedentes do Christopher. E eles contataram o hospital da Baylor, que respondeu com um e-mail dizendo o seguinte: vocês não vão acreditar. Não houve problemas com o desempenho do Dr. Dust. Ele estava na equipe e voluntariamente resignou. E aí isso abriu a porta para a próxima vítima fatal. Floella Brown era uma banqueira de 64 anos que estava prestes a se aposentar depois de uma longa carreira. E ela foi até o Christopher em busca de uma cirurgia na coluna cervical para aliviar um agravamento de uma dor no pescoço e no ombro. E a cirurgia foi marcada para o dia 24 de julho de 2012. Cerca de meia hora depois de ter começado a cirurgia da Floella, o Christopher começou a reclamar que não estava mais conseguindo enxergar sua coluna. Ele dizia o seguinte: há muito sangue, eu não consigo ver isso, eu não consigo ver isso. Então ele ficava gritando com o enfermeiro e falava: chupa esse sangue, tira esse sangue daí. E o enfermeiro começou a desesperar porque ele não estava entendendo o porquê do sangramento. E aí veio-se à tona o seguinte: o Christopher removeu o osso de uma área que não era exigida por nenhum padrão clínico ou anatômico. E isso resultou numa lesão de artéria vertebral. A Floella sangrou tanto que a saturação já estava azul e pingava por tudo, caindo no chão. E a equipe de enfermagem foram colocando as toalhas para absorver aquele sangue. E o que aconteceu? Após a operação, a Floella até que acordou bem, depois de toda a loucura que tinha acontecido. Só que na manhã seguinte, ela perdeu a consciência. Havia uma pressão crescendo dentro do seu cérebro por razões que não eram claras na época. Nessa mesma manhã que a Floella perdeu a consciência, o Christopher levou outro paciente para cirurgia, enquanto a Floella foi para a UTI. E essa paciente era Mary Elford, de 71 anos. Era uma mulher muito ativa que procurou ajuda por conta de uma intensa dor nas costas. O Christopher chegou de qualquer jeito para fazer a cirurgia. Uma enfermeira relatou o seguinte: que na sala de cirurgia ela percebeu um buraco na parte de trás do uniforme do Christopher. E na verdade ela se deu conta que ela já havia visto aquele buraco durante 3 dias seguidos. E que o Christopher estava usando o mesmo uniforme a semana inteira. E ela também notou que o Christopher tinha uma ponta pontiaguda nos olhos e que ele mal parecia piscar. Havia suspeita que ele estava sob efeito
de drogas e álcool. Nesse mesmo tempo, lá na UTI, a equipe começou a se desesperar ao ver que a Floella estava morrendo. E eles demoraram 90 minutos para descobrir aonde o Christopher estava. Então eles foram lá na sala de cirurgia da Mary, da senhora de 71 anos, e avisou, olha, a sua paciente está em estado crítico, tem que fazer alguma coisa. Então ele avisou que queria fazer um procedimento chamado craniotomia. Ou seja, ele iria cortar um orifício do crânio para aliviar a pressão no cérebro. O problema é que o Dallas Medical Center não fazia isso e sequer tinha os equipamentos adequados para esse tipo de procedimento. Então, enquanto ele estava operando a Mary, ele começou a brigar com os supervisores, teve um quebra-pau de todo tamanho, insistindo na craniotomia. E nesse mesmo tempo, a equipe da operação da Mary começou a se perguntar se o Christopher sabia o que ele estava fazendo, porque ele continuava perfurando a Mary com parafusos e removia. Bom, enfim, o Dallas se desesperou e eles não aceitaram a sugestão do Christopher e eles transferiram a Floella para outro hospital, aonde ela nunca se recuperou e teve morte cerebral. O neurocirurgião contratado para revisar a morte da Floella determinou o seguinte, eu vou ler para vocês. O Dr. Christopher Dust havia perfurado e bloqueado sua artéria vertebral com um parafuso extraviado. Nós também da revisão descobrimos que ele diagnosticou erroneamente a fonte da sua dor e estava operando no lugar errado. Mas pasmem, ainda tinha Mary, que estava prestes a despertar e perceber a enrascada que ela tinha se metido. Assim que a Mary acordou, ela estava em agonia. Ela não conseguia se virar ou sequer mexer os dedos dos pés. Então o hospital, movido ali por desespero de novo, chamou o Dr. Robert Henderson, um cirurgião de coluna, para tentar reparar o que havia dado errado na operação da Mary. Então, assim que ele chegou no hospital, ele pegou as radiografias pós-operatórias e quando ele viu, ele começou a achar que tinha algum tipo de farsa acontecendo. E aí ele começou a brigar com o hospital porque ele achou que tinha alguma coisa errada acontecendo. Ele achou que aquilo ali não era real e eles falaram não, que foi uma operação, foi um médico. E aí ele começou a brigar com o hospital porque ele falou, esse homem não é médico, ele é um impostor, vocês têm certeza que ele é médico? E aí a concepção dele piorou quando ele reabriu as incisões da Mary no dia seguinte. E aí ele percebeu que era como se o Christopher soubesse de tudo e então tivesse feito todos os procedimentos erroneamente de propósito. Haviam 3 buracos na coluna vertebral da Mary. Esses buracos foram causados por parafusos que o Christopher implantou e abruptamente removeu. Foi espetado diretamente em seu canal cervical e esse mesmo parafuso também espetou os nervos que controlam a bexiga e uma perna. Então ele começou a limpar fragmentos de ossos que haviam sido deixados dentro dela para fazer mais uma descoberta aterradora.